Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e no destaque de hoje a entrevista com Ene Souza, na nossa pauta, a mulher no curso de computação na cidade de Paulo de Fronten, né, em particular no curso de jogos digitais da cidade, né, Anne? Ou seja, um prazer recebê-la aqui com a gente. Conta um pouco a tua história, Anne, como é que você foi parar num curso de jogos digitais na cidade de Paulo de Fronten? É um grande prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu, antes de fazer jogos digitais, eu fazia ciência da computação na Unicarioca. E aí eu trabalhava como professora de informática educacional em 2 escolas particulares. E eu estava no 5º período do curso. E aí, quando eu vi a grade curricular do curso de jogos de Paulo de Fronten, eu dei uma olhada que era tão interdisciplinar, né, então plural, abordando vários segmentos da indústria criativa, que eu quis ir para lá. Porque o meu segmento era minha proposta e minha intenção era desenvolver jogos educativos, até para ajudar o professor em sala de aula e tudo mais. E aí eu só larguei tudo, tranquei lá a faculdade, saí do trabalho e tal, e fui morar no interior para estudar jogos digitais no IFRJ. Você morava no Rio de Janeiro? Morava no Rio. E foi para Paulo de Fronten para fazer o curso de jogos digitais de lá. Uhum. E esse curso lá, como é que ele está estruturado? Só para o nosso público ter uma ideia de que curso... Já a gente tem várias pautas aqui, mas é bom sempre retomar um pouco... O curso de jogos lá, ele segue o viés tanto de programação, de arte, de marketing, análise de editais, gestão de projetos. A gente tem, todo semestre a gente desenvolve um produto, a gente desenvolve um jogo relacionado a alguma plataforma, dispositivos móveis, consoles, televisão. Então, todo semestre a gente está gerando um produto também. Quanto tempo de curso lá, o curso de jogos digitais? São 3 anos. Você já se formou? Está se formando? Não, tô ainda, porque eu peguei pesquisa, peguei trabalho fora, e aí estudar e trabalhar no interior é um processo meio complicado, então ainda espero esse ano, né? Tá aí concluindo. Então falta um ano para concluir, esse ano agora para concluir. Bom, a gente estava conversando aqui justamente a questão da mulher, né? Você faz parte do Dev Girls lá de Paulo de Fronten, é uma organização de envolvimento da mulher nos cursos de jogos digitais. Queria que você desse um pouco da história desse movimento. Lá no comecinho de 2015, quando eu estava já no 3º semestre, começaram a surgir umas dificuldades, né? Tanto para entender a matéria, quanto, entre outras coisas, de convivência no campus. E aí, como é um curso majoritariamente masculino, dava para contar nos dedos das meninas que entravam, né? Então, se entrava 5 meninas numa turma de 35, era muito. E aí a gente começou a se juntar e organizar grupos de estudo, onde só a gente pudesse ali conversar e tal, sem comentários sem graça, tipo, não sabe programar, tinha que ser mulher, esse tipo de coisa. E aí a gente começou a se reunir e a gente começou a ver também que tinha outras demandas, não era só as nossas demandas internas. A gente tinha também a possibilidade de expandir, o pessoal do entorno do campus, ali, da comunidade externa, ainda não conhecia muito sobre o curso de jogos. E aí a gente começou a pensar em atividades externas, né? Então a gente começou a dar palestras em escolas municipais ali do entorno, conversar com professores. E aí a gente também começou a participar de eventos com a comunidade de mulheres de outros cursos de computação. Locais ou fora da cidade? Fora da cidade. Aí a gente começou a participar do seminário Elas nas Exatas, que foi no Museu da Manhã. Fomos em outros eventos relacionados a mulheres, e aí a gente começou a criar um vínculo com a comunidade. Agora, assim, eu acho a computação, eu estava comentando aqui antes do programa, quando eu fiz meu curso lá atrás, a gente era uma turma muito meio a meio, tinha metade menina, metade menino, e até porque o curso era muito voltado para fora, né, era para as organizações também, quer dizer, você não usava a computação pela computação, a computação é para a sociedade. E de lá para cá, acho que o curso ficou muito, as grades curriculares ficaram muito para dentro do computador, e aí eu acho que nesse aspecto existe uma sociedade muito machista, né, quando se vai para essa linha que o pessoal chama de ciências hard, né, que eu discordo, mas enfim, né,
Então, aí ficou um curso muito voltado para a máquina e muito menos social, vamos dizer assim. Mas o curso de jogos, ele tem um viés também muito social. Como é que você avalia, então, essa questão, né? É muito mais fácil, deveria ser muito mais fácil para a menina participar de um curso de graduação de jogos do que de outro, né? Como é que você avalia isso e como é que vocês estão tendo resultado para desmistificar essa questão da informática não ser para meninas? Tem um dado muito interessante, né? Saiu ano passado o segundo censo da indústria de desenvolvimento de jogos e nele consta que só 20% da força de trabalho nas empresas de jogos brasileiras são de mulheres. Né? Mas isso, além do viés histórico, né, de que a mulher ela sempre foi incentivada para as profissões de cuidado, tem uma coisa muito interessante na história, que é, na época da Segunda Guerra, na época do ENIAC e tal, os homens, na verdade, eles ficavam responsáveis pela parte da máquina. E aí o trabalho de fazer aqueles programas para o ENIAC, né, os softwares para rodar os cálculos do ENIAC, era um trabalho tedioso, exaustivo, e aí as mulheres eram contratadas para fazer esse trabalho. E aí eu estava lendo, antes de vir para cá, um artigo que falava que a Jean Bartik, ela foi uma das mulheres que programaram, né, o ENIAC e tal. E aí quando passou esse processo do ENIAC, ela foi trabalhar com a Grace Hopper no Univac, né, que foi o primeiro computador comercial dos Estados Unidos. E aí elas juntas desenvolveram uma linguagem de programação chamada COBOL, que é usada ainda hoje, né, nos bancos e tudo mais. Então, começou a ser visto o desenvolvimento de programas como uma atividade intelectual e que puxava muito intelectualmente e começaram a receber salários maiores. E aí os homens, né, que antes eram só muito para as máquinas, começaram a se interessar mais por programas e tudo mais, e começaram a dominar essa área da indústria. E aí, com o passar do tempo, a publicidade e propaganda, agora indo para o segmento dos jogos, né? No desenvolvimento de jogos, por exemplo, antigamente as propagandas eram meninos jogando na TV. E aí o videogame virou coisa de menino. E as meninas foram, não, menina brinca de boneca, menino brinca de videogame. Né? Então, foi uma coisa construída historicamente, tanto na publicidade quanto culturalmente. Né? Não quer dizer que a gente seja menos capaz de estar nas ciências duras, mas, inclusive, o curso de jogos digitais, né, pelo menos no IFRJ, ele é bem plural. A indústria criativa ela é bem plural e dá para atuar em diversas áreas, como produção, arte, som, entre outras coisas. Né? Pois é, isso que eu ia comentar, porque a indústria de jogos faz parte da indústria criativa, da economia criativa, que o pessoal chama. E aí tem muita coisa, assim, tem uma área muito social envolvida também, né, além da área tecnológica, que eu acho que talvez seja assim, um espaço muito legal de trabalho para todos, né? Em particular para as mulheres. Né? Vocês começaram a fazer ações dentro das escolas lá de Paulo de Fronten. E o que vocês escutam? É interessante. Ano passado, a gente, na Semana de Ciência e Tecnologia, a gente participou dando palestras em escolas em Patido Alferes, Miguel Pereira, pela FIMUCT, né? A Feira Internacional de Ciência e Tecnologia no Vale do Café. E aí a gente foi em umas escolas de Patido Alferes, Miguel Pereira, Paulo de Fronten, e aí os alunos ficavam assim, nossa, são só meninas palestrando falando de jogos. Caraca, não, mas vocês trabalham na área, o que vocês fazem? Mostra pra gente. Eram comentários desse tipo, né? O pessoal fica, nossa, e aqui no interior tem uma faculdade dessa, de tecnologia, sabe? É interessante ter uma instituição com esse viés no interior do estado. Estamos conversando com Ene Souza na nossa pauta As Mulheres no curso de computação. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando Ene Souza na nossa pauta As Mulheres no curso de computação na cidade de Paulo de Fronten, em particular no curso de jogos digitais. Ene, a gente estava comentando aqui justamente o papel, né, da mulher no curso de computação, em particular no curso de jogos digitais em Paulo de Fronten, e aí a gente estava aqui nos bastidores já, né, no intervalo comentando justamente porque a gente sabe que na capital geralmente tem uma cabeça mais aberta com relação a preconceitos, né, teoricamente.
E aí no interior sempre uma coisa mais tradicional. Então, o que é ser uma menina, né, cursando jogos digitais no interior do estado? Como é que você está vendo esse papel de vocês lá no curso Paulo de Fronten? Apesar das peculiaridades e necessidades que a gente tem no dia a dia, né, até que não é tão complicado a convivência com um grande número de meninos, porque, inclusive, as necessidades que a gente passa, muitos deles passam porque a maioria do pessoal veio de outras cidades e outros estados. Uhum. Então, por exemplo, procurar moradia talvez é complicado porque a maioria das meninas só podem morar ou com outras meninas, né, ou sozinhas. Uhum. Os pais ainda têm meio de receio, né? Vai morar numa república mista? Uhum. Como é que você vai fazer? Vai para festa de faculdade? Vai alguma menina nessa festa? Uhum. Né? Ainda é uma preocupações assim, né? Transporte depois das 10 horas não tem. Uhum. Então, até para ir no mercado, assim, hora para voltar, né? Mas a gente junta, toda vez que alguém precisa de alguma coisa ou que passa por determinada situação, a gente se junta e tenta ver a forma de solucionar aquilo da melhor maneira possível. Eni, uma das coisas que eu tenho visto no curso de Paulo de Fronten, que já foi pauta aqui no programa já algumas vezes, é justamente a questão empreendedora, né? Então, eles fizeram agora uma pós-graduação também na área de TI, com empreendedorismo e tudo mais. Então, essa questão empreendedora, a gente vê que tem muita mulher empreendedora, mas nem tantas mulheres empreendedoras na área de tecnologia da informação. Como é que está essa questão lá em Paulo de Fronten? Como é que vocês estão se qualificando para se tornar empreendedoras na área de tecnologia de informação, em particular na área de jogos? Já tem algum resultado disso? Já tem alguma menina representativa lá na cidade, com uma menina que tenha alavancado uma empresa na área de jogos digitais, uma startup, alguma coisa assim? Então, lá no campus, as meninas, elas geralmente, a boa parte, participam de algumas startups, né? A Clara como game designer na Red Rail, que é uma startup que também foi aprovada no processo do Startup Rio esse ano, 2019, da FAPERJ. A Milena, pela AlienX, que foi uma empresa que agora foi aprovada no Ministério da Cultura, né, nesse edital que teve agora, no ano passado, de jogos. Eu também tenho um projeto aprovado no Startup Rio, que foi originário no Hack in Rio, do ano passado, né, que rolou no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente, como o nosso curso ele funciona em algumas atividades que a gente faz em parceria com o Sebrae, e a gente tem uma disciplina de empreendedorismo e um viés para a gestão de projetos, o pessoal é super incentivado, tanto meninas quanto meninos, a entrar e empreender nesse segmento, né? Porque, principalmente em jogos digitais, a gente acaba tendo que criar as nossas próprias oportunidades. Uhum. Então, as meninas, a maioria artistas, mas também algumas programadoras e gestoras de projeto, elas já estão participando e até trabalhando em algumas empresas aqui no Rio. E você vê alguma diferença de temática ou de abordagem na geração da startup entre as meninas e os meninos? Existe alguma diferença ou você não tem diferença assim, né, em termos de temática, solução de problema? Eu acho que eu não tenho muito comparativo, porque assim, lá no campus, as startups que surgiram, boa parte foram empresas voltadas para B2B, né? Então, para desenvolvimento B2B. de jogos. Para desenvolvimento de jogos para outras empresas. Para outras empresas. Isso. E aí, por exemplo, a empresa que eu tô, ela produz jogos de impacto social. Então, produz jogos de impacto social e transmídia. Isso, a minha startup. E aí, que eu tô com o Inai, né, que é o jogo de impacto social que a gente desenvolveu no Hack in Rio. Mas as empresas lá no campus, por exemplo, têm empresas de desenvolvimento de jogos educativos, jogos para empresas, entre outras coisas. Não muito para o entretenimento. Não vejo muitas startups de entretenimento por entretenimento. Vamos falar um pouco da tua experiência do Hack in Rio, já que você citou, e agora você está na Startup Rio. Nesse último edital que saiu, você foi selecionada, é isso? Como é que foi esse processo de participação no Hack in Rio e agora para o edital do Startup Rio?
Na época eu estava acho que era de férias da faculdade, né? E aí o pessoal jogou no grupo lá, vamos participar dessa maratona aqui de desenvolvimento. Tem vários temas, né? Mas tem jogos também, vamos se unir com a comunidade de jogos. E aí a gente foi. O processo a maratona foi organizada pela Game Jam Plus, que é uma maratona que acontece no Brasil todo, ao mesmo tempo, e aconteceu junto com mais outros 15 clusters que estava tendo, né, 15 temas diferentes. E aí eu me juntei com uma equipe multidisciplinar, que não é do campus, outros alunos, né, inclusive o René, um colega nosso que está no Chile agora, ele também estava lá desenvolvendo o jogo com uma equipe. Aí foi por hobby, porque eu só queria reunir meus amigos que a gente fez um trabalho no Museu da Manhã, e eu só queria reunir a galera e vamos passar o tempo aí. E aí a gente acabou desenvolvendo um jogo bem bacana, que visa mostrar a questão da falta de luz em periferia. Então, seu objetivo é colocar postes em ruas para iluminar e levar a Iná, que é um ser de luz, de um ponto a outro, que geralmente é uma escola, uma creche, um lugar seguro, né, de comunidade. E aí a gente acabou desenvolvendo esse jogo lá. E aí o pessoal ficou super animado, não, leva para frente e tal. Aí a gente viu o Startup Rio, o pessoal falou, se inscreve no processo da FAPERJ e tudo mais para acelerar o projeto. A gente se inscreveu e passou. E lá no campus a gente incentivou todas as startups a participar do Startup Rio. E aí, durante o processo, a comunidade de desenvolvimento de jogos, a Associação Ring, né, que é uma associação de desenvolvedores aqui do Rio, ajudou muito no processo, né, de escrever, de pegar documentação, de pegar orçamento, né, a gente tem que fazer uma documentação bem puxada. E aí foi um processo muito bacana. A gente começa agora na semana que vem a aceleração. É lá no Catete, né? Isso. Uhum. E é isso. Agora, você faz parte do Dev Girls, lá de Paulo de Fronten, né? Já fizeram uma série de eventos dentro da cidade para sensibilizar as mulheres para participarem do curso de jogos digitais. Você mesmo já falou aí que já houve um aumento assim, de 100%, né? Eram 5, agora são 10, né? Por curso. E qual a visão de futuro que vocês têm, né? Como é que vocês, né, estão se representando para a sociedade? Como é que a sociedade passa a ver vocês? E o que vocês querem lá na frente? Bom, até aqui a gente marcou nossa presença. O que vocês querem? Imagina. O ideal, assim, a longo prazo, é a gente ver as nossas meninas na indústria, né, atuando ativamente. A curto prazo, a gente percebeu que, por exemplo, a ONU, na agenda de 2030, né, colocou lá empoderar mais meninas e mulheres. E a gente começou a perceber esse movimento até do CNPq, da FAPERJ, para incentivar mulheres nas exatas, na computação. Aí a gente se uniu ao projeto Meninas Digitais, que é da Sociedade Brasileira de Computação, conseguimos a chancela. A gente está mapeado agora na rede com mais de 60 projetos. E aí a gente começou a participar mais e ajudar a organizar, a fomentar esse ecossistema. Então, ano passado, a gente deu apoio para a organização da Woman Game Jam Brasil, que é uma maratona de desenvolvimento de jogos internacional. Aqui no Brasil, desenvolveram mais de 15 jogos nessa maratona, ano passado, aconteceu no Cinema Nosso, na Lapa. Aí começamos a incentivar as meninas a participar ativamente como protagonistas de coisas relacionadas à profissão que elas queriam seguir. Então, uma das meninas foi cobrir como imprensa a Brasil Game Show, pelo Dev Girls. E aí as meninas que foram palestrar também, todas membros do Dev Girls. E semana que vem a gente tem uma das meninas na Game Developer Conference em São Francisco, na Califórnia, representando também aí pelo processo de seleção da Abra Games, né, de diversidade. Então, a curto prazo, a gente incentiva elas a botar a cara no sol, né, e chegar e falar, não, vamos lá, vamos fazer, eu consigo, eu posso, vamos junta. E é isso. E a longo prazo a gente espera esbarrar com cada uma nas suas empresas, né? Eni, qual o recado que você tem para as meninas que querem entrar para a computação? Cara, não é fácil. Nenhuma profissão, assim, falar, é muito fácil fazer isso. Não é. Não é fácil, mas o importante é não desistir na primeira topada, sabe? É continuar, mesmo que as coisas estejam difíceis, pede ajuda, né? Ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai junto aí nesse processo de formação.
Ene, obrigado pela sua entrevista, né? Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho lá em Paulo de Frontenho. Né? Obrigada a você pelo convite. Não, fico muito satisfeito de ter uma iniciativa como essa lá em Paulo de Frontenho. Muito legal mesmo, né? Obrigada. Nós estamos encerrando o programa Ciência e Movimento, você sabe, ao vivo, toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Hoje entrevistando Ene Souza, na nossa pauta, as mulheres no curso de computação, em particular no curso de computação em jogos digitais em Paulo de Frontenho. Obrigado pela sua companhia, até a próxima, um forte abraço, tchau.